uma grande autoridade acabou de ser afastada do cargo, já está fora do cargo após descoberta de uma doença gravíssima. Essa notícia chocou, gente, tá? O Brasil inteiro. E eu vou trazer aqui todos os detalhes e destaques dessa informação. Outra bomba, gente, também que foi confirmada neste exato momento. A esquerda, gente, tá? Na verdade, entrou em completo desespero após uma notícia bombástica que acabou de ser confirmada sobre Lula da Silva. A esquerda, o PT, o Palácio do Planalto, tá um desespero geral. Desespero tomou conta, gente, após notícia gravíssima que acabou de ser confirmada sobre o Lula. Essa notícia foi confirmada agora, gente, tá? Há poucos instantes. E eu vou trazer essa notícia direto de Brasília para todos vocês. Outra notícia mega urgentíssima, tá? Uma grande autoridade acabou de ser ameaçada de morte, gente, tá? Grande autoridade acabou de ser ameaçada de morte e o desespero tomou conta geral, gente, tá? Essa notícia acabou de ser confirmada direto de Brasília. Eu também vou explicar essa informação em todos os detalhes e destaques. E o Nicolas Ferreira, gente, Nicolas Ferreira acabou de postar aqui um vídeo nas suas redes sociais que acendeu um alerta vermelho na direita. Neste exato momento, a notícia é urgentíssima e gravíssima. Nicolas Ferreira acabou de postar um vídeo nas suas redes sociais acabando de confirmar uma bomba que acabou de explodir, que acendeu um alerta gigante na direita, e eu vou explicar a gravidade de tudo que está acontecendo, gente, tá? Outra notícia mega importante, notícia que devastou, gente, a política neste exato momento. Impeachment, segundo informação que acabou de ser confirmada, impeachment será votado amanhã e uma grande autoridade pode ser afastada do cargo a qualquer momento. Impeachment finalmente será votado e uma grande autoridade pode ser expulsa do cargo. E segundo informação que a gente recebeu aqui de bastidor, inclusive está nessa matéria, corre seríssimos riscos desse impeachment ser aprovado, gente. Por quê? Que reviravolta foi essa que aconteceu? Que estava sendo aguardado, né? Estava sendo noticiado, mas não tinha nada confirmado, mas agora sim é oficial. Vai ser colocado para votação o impeachment e essa notícia devastou a política nesse dia de hoje e o judiciário. Vou trazer tudo isso e muito mais a partir de agora, inclusive uma bomba sobre quebra do sigilo da esposa de Alexandre de Moraes. Foi outra bomba que explodiu, que eu vou trazer os detalhes. Advogado acaba de soltar uma bomba sobre quebra de sigilo da esposa do ministro Alexandre de Moraes e a chapa definitivamente esquentou. E eu vim aqui na Velocidade da Luz para trazer também essa informação para todos vocês. E um ministro do STF foi pego no flagra. Um ministro do STF foi pego no flagra agindo como advogado do Banco Master, gente, tá? Meu Deus do céu, é outra bomba que eu vou trazer também nos mínimos detalhes, gente. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Não esqueçam rapidamente de se inscrever no canal. Para se inscrever no canal é só você olhar aqui embaixo, aí vai ter a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Clique em cima, você vai fazer isso aqui. Na hora você já vai estar inscrito aqui no nosso canal. Vamos lá, gente. Se estiver de pé, senta, porque é uma pancada que eu vou trazer a partir de agora nesse boletim para todos vocês. E logo de cara, gente. Gente, falando em bomba, deixa eu trazer aqui para vocês um vídeo do Nicolas Ferreira que ele postou nas suas redes sociais que gerou muita preocupação na direita. Recentemente, tá, gente, tá? Teve um padre aí que atacou, disse inúmeros absurdos, né, contra o Nicolas Ferreira com relação à caminhada. Eu disse para vocês que aquela caminhada, gente, do Nicolas Ferreira deixou muita gente preocupada. E tem um padre aqui que, ao que tudo indica, deve ser um grande de um esquerdistas. Ele atacou o Nicolas Ferreira. Ele foi para cima do Nicolas Ferreira, tá tentando derrubar e destruir o Nicolas Ferreira. Tá? Eu não vou nem colocar essa fala desse padre aqui, gente, porque é tudo tão ardiloso, tão abjeto, que eu não vou nem dar
palco para esse padre, porque senão é bem capaz de, daqui a alguns dias, ele tá aí anunciando que é candidato a deputado esquerdista. Então, não vou dar palanque para esse padre aqui. Mas, logo em seguida, o Nicolas Ferreira postou aqui esse vídeo. É bombástico o que ele revelou aqui nesse vídeo. Gente, prestem muita atenção. É o Nicolas Ferreira que está falando. Então, é muito grave. Assistam. Ai, Nicolas, comenta sobre o padre que disse que a sua caminhada não valeu de nada porque você defende a morte e defende armas. Galera, sendo bem sincero, se você não consegue contra-argumentar isso no mesmo instante que você viu esse vídeo, o problema nem tá com esse padre, esse problema tá com você. Afinal de contas, ou lhe falta intelecto ou Bíblia, ou os dois, né? Porque a arma não é o mal é quem a utiliza. Ou você não lembra, né, quando Caim matou Abel com a .40, ou quando Davi, né, matou Golias com a metralhadora. Ou seja, qualquer objeto pode ser utilizado para o mal. É claro que a arma, ela potencializa isso, mas ao mesmo tempo que ela pode matar o inocente, ela pode proteger o inocente, como um policial militar faz, ou até mesmo proteger, sei lá, né, o Papa. Ou você acredita que quem defende o Papa e seus seguranças ali utilizam o quê? A Bíblia? Claro que não. Ou seja, não sobrou absolutamente nada para poder atacar a caminhada. Eles se indignam com um deputado caminhando de forma ordeira pacífica, mas eu nunca vi essas mesmas pessoas que dizem que nós estamos politizando a fé, agora falar a respeito do crime organizado do nosso país e dizer sobre sim as armas que matam inocentes nas mãos de criminosos, ou até mesmo acusar, né, o presidente da República que recebeu um narcotraficante, Nicolás Maduro, aqui no nosso país, que literalmente passava tanques de guerra em cima das pessoas. Ou esses mesmos padres e pastores, né, progressistas, com teologia inclusiva, que inclui até o Satanás, falar e criticar, ficar incomodados a respeito aí de Daniel Ortega, que está na Nicarágua e perseguindo também principalmente padres e freiras. Ou seja, não sobrou absolutamente nada. Na verdade, sobrou uma reflexão pra gente, né? Charles Spurgeon diz o seguinte: só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso, os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. É isso aí, gente, tá? Tá aí, padre tentou derrubar, né? Destruir o sucesso do Nicolas Ferreira. Incomoda, né, gente? O sucesso da direita incomoda muito a esquerda. Agora você pensa, né? Um padre se prestar ao ridículo, né? Do meio de dentro da igreja, com aquele monte de fiéis na frente, se preocupar. Tem tanta coisa grave acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Vocês vão ver esses esquerdistas lamentando, criticando, por exemplo, o que está acontecendo no Irã. Lula da Silva, né, gente, tá basicamente calado. Os esquerdistas, nada. Teve um deputado do PT aí que foi preso por importunação contra uma mulher no aeroporto. Deputado petista foi preso porque encostou, né? Esfregou o órgão lá na mulher. E aí, assim, gente, tá? Os esquerdistas ficam caladinhos. Mas agora a caminhada do Nicolas Ferreira, isso aí é preocupante, né? E a esquerda tenta destruir e derrubar, mas contra Nicolas Ferreira não vai pegar. É isso, gente. Nicolas Ferreira veio aqui. Eu não vou pôr o vídeo, gente, tá? Eu não vou dar palanque, tá? Porque a gente fica... Eu penso da seguinte forma: se você fica mostrando muito, tá? Dando palanque, daqui uns dias esse padre aí também tá aí, sou candidato a deputado federal. Então não vou fazer isso, gente, tá? Há muito tempo atrás eu fazia isso, mostrava vídeo, passava um mês, eu sou candidata a prefeito, eu sou candidata a deputado, eu sou candidato. Então não vou fazer isso. Aqui nesse canal eu não vou dar palanque para esquerdista crescer. Não vou mesmo, porque a gente acaba replicando, chega na esquerda, um esquerdista vê, opa, padre confrontando e peitando o Nicolas Ferreira. Esse aí tem que estar no Congresso. Aí começa a ganhar força, começa a ganhar visibilidade. Aí, gente, tá? Aí o trem fica feio. É melhor a gente evitar. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Deixa eu trazer aqui. Esse vídeo aqui é hilário, gente. Eu tinha que trazer esse vídeo aqui pra vocês. Pesado. Ele pegou pesado mesmo. Professor de Direito da FGV diz que a reputação do STF está na lama, graças aos abusos individuais dos ministros que estão
longe de uma agenda republicana, gente, tá? Professor da FGV destruiu os ministros do STF, mas assim, pisoteou sem dó e nem piedade. Vejam só. Porque o código de conduta, o código de ética, ele é uma busca pelo fortalecimento da reputação da instituição, que está na lama, que é absolutamente desgastada pelos abusos individuais, né? E eu acho que há uma ala do Supremo que quer preservar a mais ampla discricionariedade para poder cometendo seus pecadilhos e aumentar o seu poder individual às custas da reputação e autoridade do tribunal. Então, me parece que uma coisa é reconhecer. O tribunal teve um papel muito importante quando a gente precisa. É muito importante ter um STF forte. Mas para ter um STF forte, a gente precisa coibir esses abusos individuais que estão longe de uma agenda republicana, que estão numa agenda de fortalecimento de interesses individuais. Então, eu acho que é uma composição. Para que o STF faça a defesa da democracia, para que ele tenha robustez, autoridade, ele precisa estar em outro lado, sem esse teto de vidro gigantesco que ele tem hoje. Porque o código de conduta, o código de ética... Tá? Desceu a lenha nos ministros do STF, assim, pegou pesado mesmo, gente, tá? Vamos lá, gente, não coube no vídeo anterior, mas vai caber aqui nesse vídeo, eu vou ter que dar um jeito, tá aqui, gente, tá? Segundo gente, esse aqui que está aparecendo aqui na sua tela é o João Campos. Isso aqui, gente, é a grande aposta do Lula lá em Pernambuco. No estado do Pernambuco, esse aqui é a grande aposta do Lula. Mas, para desespero do Lula, ao que tudo indica, ele pode ser expulso do cargo através de um impeachment que pode ser votado amanhã. O Lula deve estar desesperado com essa notícia. Vereadores de Recife votam pedido de impeachment de João Campos nesta terça-feira, dia 3. É isso aqui que está aqui na sua tela. O Lula postou todas as suas fichas nele. E ele pode cair, por incrível que pareça. A Câmara Municipal do Recife vota nesta terça-feira 3 a admissibilidade de um pedido de impeachment contra o prefeito João Campos. A denúncia trata de uma suposta fraude na nomeação de cargos em concurso público para procurador do município. O pedido foi protocolado em dezembro de 2025 pelo vereador Eduardo Moura, do Novo. A Procuradoria da Câmara definiu os ritos e estabeleceu que cabe ao plenário decidir se o processo terá prosseguimento. Para avançar, é necessário maioria simples dos vereadores, ou seja, 19 votos. Em entrevista ao Jornal Oeste nesta segunda-feira 2, o vereador Tiago Medina, do PL, afirmou que a expectativa é de que a votação ocorra já nessa terça-feira. Amanhã vamos votar a abertura do pedido de impeachment do João Campos. Precisa da maioria simples de vereadores. Está aí. Aquela denúncia do concurso, quem diria que aquilo iria custar tão caro para o João Campos, que é a grande aposta. O Lula está apostando todas as fichas nele, gente, tá? Nele, que segundo a imprensa, será o candidato do Lula ao governo do Pernambuco aqui em 2026. Tá? Venceu lá a Raquel Lira e o Lula, então, decidiu apostar todas as suas fichas aqui. É o homem do Lula no Pernambuco. E a chapa esquentou. A chapa definitivamente esquentou. Vamos lá, gente. Vocês se lembram desse cidadão que está aqui aparecendo aqui na sua tela, gente, tá? Pois é. Ele é o candidato à presidência do MBL. Ele, gente, tá? Recentemente, inclusive vocês que acompanham, não perdem os vídeos que eu posto aqui nesse canal, já tá sabendo da situação. Recentemente, ele teve uma fala dele, gente, tá? Foi interpretada como uma ameaça de morte contra o Flávio Bolsonaro. Ele disse lá, no podcast dele lá, que o Flávio Bolsonaro tem que morrer. Aí depois ele foi na imprensa, tentou se justificar. Gente, calma, eu estou dizendo que o Flávio tem que morrer, mas a questão política, né? Ele disse que ia destruir o Flávio Bolsonaro, ele disse que o Flávio Bolsonaro tem que morrer. Aí aquilo reverberou muito na imprensa, muitos, né, ficaram detonando, né, esse candidato aqui
que vai concorrer com o Flávio Bolsonaro na imprensa, ficou detonando, destruiu sem dó e nem piedade. Tipo assim, ele ameaçou, muitos interpretaram que ele estava ameaçando o Flávio Bolsonaro de mortes, que ia derrubar, destruir o Flávio Bolsonaro, e depois ele tentou se justificar, não colou muito, tá, gente, tá? E foi interpretado dessa forma. Aí, cerca de 2 dias depois, ele é ameaçado de morte pelo Comando Vermelho, gente, tá? Eu falo pra vocês que a justiça de Deus, ela tarda, mas não falha, né? O Flávio Bolsonaro quietinho no cantinho dele, fazendo sua campanha de forma limpa, íntegra, honesta. Aí vem um cidadão como esse aqui, tenta derrubar o Flávio Bolsonaro e agora o troco veio a galope. Pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão, Renan Santos, do MBL, sofreu ameaça de morte por parte do Comando Vermelho durante sua passagem pelo Ceará, no último dia 26 de janeiro. Segundo um integrante de sua equipe, na visita, o político criticou o poder da facção no Estado. É isso, gente, tá? Cavou uma cova pro Flávio Bolsonaro e ele acabou caindo dentro, né? Isso que acontece com quem deseja o mal para o próximo, para quem deseja destruir o próximo, derrubar o próximo, sabe? De forma sorrateira, covarde, porque divergência política tem, inimizade política tem, mas você querer destruir de forma sorrateira e covarde, aí não. E a fala dele foi muito grave, tanto é que reverberou no Brasil inteiro. Ele disse que Flávio Bolsonaro, né, tem que morrer. Aí depois ele tentou corrigir, mas não colou. Muita gente interpretou como uma ameaça de morte. Aí depois ele foi lá, não, gente, eu estava dizendo que ele tem que morrer politicamente. Tentou, mas muita gente não engoliu. É isso aí, gente, tá? Ou seja, ele que desejou a morte de outra pessoa foi ameaçado de morte pelo Comando Vermelho. É, gente, eu falo pra vocês que o mundo não gira, né? O mundo capota. E agora, gente, tá? Lula entra em desespero, né? Com queda em pesquisas, várias quedas nas últimas pesquisas. Aí parece que o TSE já tá dando aquela ajudinha pro Lula da Silva, né, gente, tá? Mas essa farra do boi aqui vai acabar, gente, tá? Daqui a alguns meses, quem vai estar na presidência do TSE vai ser o Nunes Marques, André Mendonça, para mais um motivo de desespero do Lula. Tá aqui. TSE barra pesquisa irregular mexicana que favorecia Flávio Bolsonaro. Então tá aqui, gente. TSE dando aqui uma ajudinha pro Lula e sua campanha mesmo, de fato, nem começou. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, determinou na última sexta-feira a suspensão da divulgação de uma pesquisa eleitoral que apontava vantagem do senador Flávio Bolsonaro sobre Lula do PT, em um eventual segundo turno por falta de registro prévio na Justiça Eleitoral. O levantamento foi publicado pela consultoria mexicana Altica Research, né? Na última terça-feira, no qual trazia um panorama sobre a avaliação do atual governo e intenção de voto para eleições presidenciais deste ano, sem o registro obrigatório no TSE. De acordo com a empresa, o levantamento foi feito entre os dias 23 e 25 de janeiro, de 1.200 entrevistados de 18 anos ou mais em todo o Brasil. A pesquisa não regulamentada mostrou uma vantagem do senador Flávio Bolsonaro sobre o presidente Lula em um possível segundo turno. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro aparecia com 48% das intenções, enquanto Lula 46%. E isso deixou o TSE, a ministra Carmen Lúcia, furiosa. Não gostou, foi lá e derrubou a pesquisa. Eu fico pensando assim, se fosse o contrário, se nessa pesquisa o Lula estivesse à frente do Flávio, será que a ministra Carmen Lúcia teria tomado a mesma decisão de derrubar a pesquisa mexicana? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente. Se fosse o contrário, se fosse o Lula disparado lá na frente e o Flávio Bolsonaro comendo poeira lá atrás, e aí? Vocês acham que a ministra Carmen Lúcia também teria tomado a mesma decisão? É só uma opinião, né, gente? Coloca aqui embaixo nos comentários a opinião
de vocês. Vamos, porque tem mais, gente. Meu Deus, eu separei tanta coisa para trazer para vocês aqui, nunca dá tempo. Gente, é impressionante. Eu separo aqui em cima as notícias para ficar descendo aqui para vocês aqui, ó. E não cabe, é muita coisa. Mas uma autoridade política foi afastada do cargo. Motivo, gente, tá? Saúde. Com doença viral, o presidente da Câmara de São Paulo se afasta por 38 dias, gente, tá? Ele vai estar afastado do cargo por 38 dias após revelação de doença grave. O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Ricardo Teixeira, do União, vai se afastar do cargo por 38 dias para tratar de um quadro de herpes zoster, doença viral que causa inflamações na pele. O período de licença não remunerada passa a valer a partir desta terça-feira, quando ocorre a primeira sessão legislativa do ano. Até o retorno de Teixeira, os trabalhos devem ser conduzidos pelo vice-presidente da Câmara, o João Jorge. Com o apoio da base do prefeito Ricardo Nunes, o presidente da casa foi reeleito para mais um ano de mandato no ano de 2025, após um embate com o próprio partido, que tentou emplacar uma candidatura, mas acabou recuando. Então tá aqui, gente, tá? Este parlamentar de São Paulo está afastado do cargo por questão de saúde. Vai ficar 38 dias afastado do seu mandato e não remunerado, gente, tá? É bom frisar aqui essa questão. Deixa eu trazer aqui esse vídeo que está aqui agora aparecendo aqui na sua tela. Vejam só, o Dr. Jeffrey Checchini soltou a maior bomba para cima de Moraes e esposa de Moraes. Vocês não têm noção, gente, do que está sendo preparado contra a esposa de Moraes e Moraes, ó. Então a CPI do crime organizado no Senado vai quebrar o sigilo da esposa de Alexandre de Moraes. Tá aqui, gente, tá? É a pergunta que a Marina Helena fez para o Dr. Jeffrey Checchini. E ele teve acesso a informações privilegiadas que vai trazer aqui agora nesse vídeo, tintim por tintim, em todos os detalhes. A bomba que o Senado Federal está preparando contra Alexandre de Moraes e esposa de Moraes, quebra de sigilo. Gente, eu não estou acreditando nisso aqui, assistam. Checchini, eu vi um vídeo seu, né, em que você comentava a questão do pedido dos senadores Girão e Magno Malta sobre a quebra de sigilo bancário e fiscal da Viviane Barça e também uma convocação do irmão do Toffoli, né, suposto dono do Taiaiá, que dizem que pode ser seu laranja no final das contas, na CPI do crime organizado no Senado. Então eu queria saber a sua opinião sobre isso. Vai depender ainda de aprovação nessa CPI, então dada a composição ali, se tem alguma chance de fato disso acontecer e de ser permitido isso, porque hoje, infelizmente, teoricamente, cabe sim aos senadores, né, uma CPI, imagina, do Senado, que é a principal casa, deveria poder quebrar o sigilo de quem bem entendesse, né, mas sabemos que não estamos falando de qualquer uma, né, a gente está falando da mulher do Xandão. Então você acredita mesmo que esses pedidos podem ir adiante? Existe hoje no Senado uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, do crime organizado. O que acontece? Os senadores Eduardo Girão e Magno Malta, eles requisitaram a quebra de sigilo de dados da esposa do Alexandre de Moraes. E olha só, o que é CPI? CPI é um procedimento investigatório, é como um inquérito. A Polícia Federal investiga por meio de inquérito. A Polícia Civil investiga por meio de inquérito. Então a Polícia Federal e a Polícia Civil têm inquéritos. O parlamento também pode investigar. É exatamente a mesma coisa. O parlamento pode instaurar um procedimento investigatório que se chama CPI. Só que a Constituição Federal, no artigo 58, traz uma especificidade às CPIs, ou CPMIs. Qual é? As CPIs têm alguns poderes a mais, que a Constituição diz, poderes que se limitam à equiparação a poder judicial, que seria o caso de determinar a quebra de sigilo de dados. Então, por exemplo, para um delegado conseguir alguma quebra de sigilo de dados, o delegado tem que pedir para o juiz. Então, o delegado, em um inquérito policial, ele não pode quebrar dados fiscais, dados telefônicos. Ele tem que pedir para o juiz quebrar. Quando a gente está falando em CPI, não precisa pedir para o juiz. A CPI pode quebrar diretamente. Isso é legal. E já existe, inclusive, decisão do próprio STF dizendo que CPI pode quebrar esses sigilos diretamente sem autorização judicial. Então, a CPI do Senado pode quebrar os sigilos de dados
fiscais, telefônicos da esposa do Moraes diretamente, sem precisar passar pelo STF. Então, isso é uma grande vitória, porque aí então, essa CPI do crime organizado conseguirá saber com quem ela conversava por telefone, de quem ela recebeu dinheiro, para quem ela mandou o dinheiro. Vai ser tudo revelado, gente, tá? Quebra do sigilo da esposa de Alexandre de Moraes, gente. Essa notícia, essa quebra desse sigilo da esposa do Moraes, gente, tá sendo tão aguardado quanto uma final da Copa do Mundo, para vocês terem noção da bomba que está sendo preparada. E eu tenho a impressão, gente, tá? Eu apostaria 99,9% das minhas fichas de que o ministro Alexandre de Moraes deve estar furioso, deve estar pistola com a grande possibilidade da sua esposa, tá? No seu escritório, ter a quebra do sigilo. Imaginem só, porque eles não querem só a quebra do sigilo bancário, eles querem quebra do sigilo fiscal também, ou seja, os bens que tem, dinheiro fora do país, eles querem tudo, gente, eles querem quebrar o sigilo de tudo, movimentações bancárias, né, quebra de sigilo fiscal, os imóveis que eles têm, movimentações financeiras fora do Brasil, dentro do Brasil, eles querem o relatório, querem quebra do sigilo, querem descobrir tudo e, claro, revelar para o Brasil inteiro. Vocês acham que o ministro Alexandre de Moraes está tranquilo, suave na nave com essa notícia? Claro que não. Agora pensem no desespero que deve estar ali nos bastidores de Brasília para que essa CPI não vá tão longe. CPI do crime organizado. Gente, quem está pedindo aqui a quebra do sigilo é o Magno Malta, senador Eduardo Girão. Eles querem, através da CPI do crime organizado, eu diria, né, gente, que a gente vê essa palavra crime organizado, logo em seguida o nome da esposa do Moraes. Então, assim, gente, é uma tragédia para Alexandre de Moraes que está sendo ali articulada nos bastidores e, ao que tudo indica, tem grandes chances de ser aprovado, gente, tá? Quebra, gente, a chapa definitivamente esquentou pro lado do Moraes e da esposa do Moraes, que pode ter a qualquer momento aí votado e autorizado aí a quebra de sigilo. Meu Deus do céu, gente, esses dois, eu fico pensando à noite quando esses dois, né, tá ali numa mesa de jantar, sentado na sala, o que é que esses dois devem conversar? Fico imaginando, Moraes do céu, será que vão conseguir quebrar o sigilo, tá, das minhas movimentações financeiras, das minhas contas bancárias, dos meus cartões, os móveis, os imóveis que a gente possui, aquele dinheiro que a gente enviou para o exterior, se tem. Então, assim, gente, eu acho que essa questão deve fazer parte ali do vocabulário dos dois ali, em off. Eu acho, gente, tá? Que o desespero paira a residência dos Moraes, eu acho. É só uma humilde opinião. E agora, gente, mais uma bomba para cima do STF, mais precisamente para cima do ministro Dias Toffoli. É bomba grande, gente, tá? É bomba cabeluda. Escândalo no STF, ou seja, mais um grande escândalo no STF. Segundo informações reveladas pelo Estadão, Toffoli pego no flagra agindo como advogado do Banco Master, gente, tá? E se essa bomba que acabou de ser revelada pelo jornal Estadão realmente aconteceu, meu Deus, fim da linha para o ministro Dias Toffoli. É fim da linha para o ministro Dias Toffoli. E eu imagino que deve ter um outro ministro aí que deve estar desesperado também. Quer saber o motivo? Tá tudo aqui, tudo revelado pelo Estadão. Assista esse vídeo aqui com muita atenção. Deixa eu colocar esse aqui que ele tá bem completinho, do início ao fim, dá na íntegra para vocês entenderem tudo que está acontecendo. Vejam só, é o mesmo vídeo. O Estadão publicou hoje uma bomba. Nas perguntas que o ministro Toffoli mandou fazer a representantes do Banco Central durante depoimentos, havia escrito, olha só
como o Toffoli deixa um batom na cueca, como ele deixa a sua mão amarela. Havia escrito a justificativa de cada uma das perguntas. E nessa justificativa a que o Estadão teve acesso, fica claro que o Toffoli, mais do que um investigador, que já nem deveria ser, ele estava agindo como advogado. Ele deixa claro nessas justificativas que ele quer pegar omissões e contradições dos depoimentos do representante do Banco Central para favorecer o Master. É ridículo, é um escândalo, é ordinário, é simplório por parte do Toffoli. Lamentavelmente, ele escreveu nas perguntas para a delegada e deixando nessas perguntas, junto à justificativa, que agora a imprensa tem acesso, a intenção clara, fica ali a intenção clara de constranger, de encurralar o Banco Central e, com isso, claro, ajudar o Vorcaro. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, que também deixem o seu joinha. Eu vou mostrar para vocês algumas dessas justificativas. Olha isso. Uma das perguntas, né, o Toffoli deixa escrito o seguinte: essa é a pergunta mais importante do processo, depois de ter feito a pergunta. Sem data não existe tempestividade, com data surgem as omissões. A tempestividade é muito importante porque mostra o prazo previsto em lei, o que dá validade e admissibilidade aos atos. Ou seja, se não tivesse a data, ele já estava se preparando para mostrar ali que havia um erro. Depois, num outro questionamento, ele queria, né, que o representante do Banco Central fosse confrontado sobre uma suposta demora do Banco Central em detectar fraudes do Master. Então, o ministro registra o motivo da sua pergunta com uma observação. Aspas, cria-se assim uma contradição lógica incontornável. O conceito é esvaziado ou a fiscalização falhou por anos. Quer dizer, claramente o Toffoli estava agindo como advogado. Ele estava dizendo, vamos fazer essa pergunta porque assim cria-se uma omissão incontornável, uma contradição lógica incontornável. Ou seja, a gente pega na botija, a gente pega na curva ali o representante do Banco Central. Tem mais uma. Em outra das perguntas, ele diz o seguinte... Aqui, depois de fazer a pergunta, vem a justificativa. Aqui aparece a omissão consciente documentada. O Banco Central detecta indícios graves e ainda assim interrompe a fiscalização. Quer dizer, ele claramente era um juiz que já estava direcionado e por isso ele não era juiz. Ele era um investigador que já estava direcionado e, portanto, ele não era investigador. Ele era advogado. Né? Está agindo como advogado do Banco Master, nesse caso, lamentavelmente tentando descredibilizar, constranger, encurralar o representante do Banco Central. Depois disso, o Toffoli, o gabinete do Toffoli deu uma justificativa mequetrefe, dizendo não, a intenção era de criar uma linha investigativa, blá blá blá. E o Banco Central deu uma nota dizendo que ficou constrangido, porque, óbvio, parece que o Toffoli estava se comportando como um advogado. A nossa sorte é que, até como advogado, como a gente sabe, o Toffoli é ruim. Ele é ruim como juiz, ele é ruim como investigador e ele é ruim como advogado. Foi um advogado incauto, foi um advogado simplório, deixou registrada a sua intenção de advogar para o Master. Olha, é impressionante, a gente nunca sabe se o Toffoli age por má fé ou age por incompetência jurídica. Nesse caso, eu acho que age pelos dois. Como diz aquele ditado, né? Nem para não prestar, ele presta, né, gente? É um ditado que a gente utiliza em Minas Gerais. Nem para não prestar, ele presta, ou seja, não presta para nada. Que escândalo, gente. Isso aqui é um verdadeiro escândalo que acabou de explodir no STF, gente, tá? Segundo aí alguns juristas em todo o Brasil, isso aqui, gente, tá? Pode ser interpretado como se o ministro Dias Toffoli estivesse aí agindo como advogado do Daniel Vorcaro, advogado do Banco Master, gente, tá? Que bomba, que bomba, que bomba.